dia, boa tarde, boa noite. Não sei como é que o horário que você está vendo esse vídeo, mas primeiramente, bem-vindo a esse vídeo, tá? Vou falar aqui hoje de um assunto que é matemática, né? Um tópico aí de matemática. Qual que é o objetivo? Bem, primeiro, ajudar essa mocinha aqui, né? Querida Raquel. Ela está estudando logaritmo, então eu decidi, Raquel, fazer esse vídeo aqui para você. Ah, eu não sou a Raquel. Não tem problema, também serve para ajudar todos que estiverem com dúvidas em logaritmo, tá bom? Então, o assunto aqui vai ser sobre logaritmo. Então, sinta-se à vontade aí, tá? Se eu não falar seu nome, esse vídeo também serve para você, tá bom? Então, vamos lá, Raquel. Mas antes disso, eu vou me apresentar, caso você não me conheça. Eu me chamo Matheus Carvalho, sou formado em Engenharia Mecatrônica pelo Instituto Federal de Goiás. Sou graduando em Teologia e atualmente trabalho no Detran, aqui de Goiás, como examinador de trânsito, tá bom? Então vamos falar sobre essa matéria, esse logaritmo. Então, você está aí entrando no ensino médio, né, Raquel? Você provavelmente está com muitas dúvidas, principalmente porque começa a inserir muitas letrinhas da matemática. É perfeitamente normal. E um dos assuntos que é mais puxado, que as pessoas têm mais dúvida, é o logaritmo. Então é como se estivesse de boa, de repente, se você vê um cometa mesmo vindo do espaço, do além, para te atingir em cheio, né? Por isso que eu optei pelo tema aqui, o tema de espaço, por justamente por conta disso, uma matéria de outro universo, né? Mas você vai perceber que é algo bem tranquilinho, tá bom? Aí qualquer coisa, se você tiver dúvida, deixa aí no comentário ou você me procura depois. Vamos começar primeiro falando de potenciação, porque logaritmo, gente, é, tá muito interligado, tá? Tá interligado. O que é a potenciação? A potenciação, Raquel, é uma operação matemática que envolve dois números, a base e o expoente, certo? Ele é uma forma de multiplicação repetida na base por si mesmo, de acordo com o valor do expoente. Aí você falou, não entendi nada. Simples, vou te dar esse exemplo. 2 elevado ao quadrado igual a 4. Temos aqui a base, que é o 2, o expoente, que é também 2. Isso vai dar 4. Esse 2 aqui em cima, um expoente, fala quantas vezes eu tenho que multiplicar a base por ele mesmo. Então aqui vai ser 2 vezes 2 igual a 4. Se fosse 3, 2 vezes 2 vezes 2, que seria igual a 8. Tá bom? Isso aqui é a potenciação. Mas aí, os matemáticos, né, não contentes, eles se depararam com uma coisa. Se depararam com isso aqui, ó. Eles falaram, nossa, tava tudo tão bonito, mas como é que eu sei que número elevado a x aqui vai dar 32? Como é que eu faço esse processo aqui inverso para saber qual número eu devo elevar nessa base que vai dar 32? E onde surgiu o logaritmo? Aí, logaritmo é, eu vou começar aqui falando sobre a função logaritmo. A função logaritmo, Raquel, é toda função f dos reais, tá? Positivos, excluindo zero, indo para o contradomínio dos reais. Com a lei de formação, qual que é a lei de formação do logaritmo? F de x, log a, na base a, x. Tá? A gente vai explorar isso aqui. A gente vai ver só mais um pouco de definição. Não morre igual esse astronauta aqui, não. O logaritmo é uma função que transforma um número positivo x, que faz parte do domínio, e um número y, que faz parte da imagem contra o domínio, por meio de uma operação de potenciação. A base do logaritmo define a relação entre os dois. Aí você falou, não entendi nada, nada, nada. O que significa esse domínio contra domínio e imagem? Eu vou exemplificar aqui, para ver se fica mais visível para você.
Imagina que esse conjunto, que é o nosso domínio. Esse conjunto aqui, contra domínio, tá bom? Aí, Raquel, imagina assim. Você fala, olha, eu tô com vontade de fazer um bolo. Aqui tá o bolo. O bolo seria a nossa imagem, ou seja, o seu objetivo final. Aí você tem com os ingredientes, você tem ovo, você tem leite, você tem a farinha, você tem o óleo. Aí, aí você concorda comigo, Raquel, que o ovo, a farinha, o leite e o óleo, eles não somente te fazem o bolo, mas eles podem fazer uma massa de macarrão, eles podem fazer um pão, eles podem fazer pizza, eles podem fazer... Com esses ingredientes você pode fazer um monte de comida, concorda? Mas você quer fazer o bolo, a sua imagem. É a mesma coisa aqui com a potenciação. O 2, esse 2 maior aqui, né, que a gente chama de base, seria os ingredientes que você tem. O 4 seria o seu objetivo final, que era o bolo. Esse 2, esse expoente 2, seria a nossa receita. Ou seja, 2 elevado ao número que dá 4. Que número elevado é nessa base 2 aqui que vai dar 4? É o próprio 2. Esse 2 seria a nossa receita. É a nossa receita. Então, quando você vai fazer algum alimento, você precisa da receita. Porque você concorda aqui que esses ingredientes podem fazer um monte de comida. Da mesma forma, se eu levar aqui o número ao cubo, a 4, a 5, a 6, a infinito, em números, vai dar números diferentes aqui, o resultado, correto? Mas nenhum deles vai ser o 4. Somente se eu levar o 2 elevado a 2 que vai dar 4. Da mesma forma, o bolo. Se eu seguir o procedimento certinho aqui da receita, eu vou conseguir fazer o bolo. Tá. E o logaritmo? O logaritmo é o inverso. Imagina só. Você tem o bolo, certo? Você, aí, Raquel, você tá com o bolo. Aí eu falo pra você assim, olha, Raquel, eu usei farinha, usei o óleo, eu usei o leite, eu usei os ovos. Aí você fala, beleza, eu tenho aqui o bolo, eu tenho os ingredientes, mas eu não tenho o modo de preparo. O modo de preparo é onde entra o logaritmo. É o que eu preciso saber. É que número que eu vou elevar aqui nessa base, colocar a potência elevada na base, que vai dar 32. Entendeu? Então, vai ser aqui do contradomínio pro domínio. Aí, essa aqui é a anotação, Raquel. Os livros usam diferentes formas, tá? Mas eu vou usar mais essa aqui. Que é log na base A, B igual a x. Onde o A é a base, o B é o logaritmando e o x, ele é o logaritmo. E o logaritmo, Raquel, é o processo inverso da potenciação. Então, olha aqui, temos a base A elevado a x, que é o logaritmo, é igual a b, que é o logaritmando, tá vendo? É o processo inverso. Esses dois, tanto aqui quanto aqui, é a mesma coisa, entendeu? Só que o logaritmo é o processo inverso. Aí, Raquel, nós temos algumas propriedades, tá? Pra gente seguir antes da gente fazer os exercícios. Ele fala que a nossa base, ele tem que ser maior que zero e diferente de 1. E o nosso logaritmando, que é o b, tem que ser maior que zero. Por quê? Aí eu vou te explicar o porquê. Eu não vou até apagar aqui, que eu estava fazendo as contas, mas vai ficar bem exemplificado, tá? Que eu gosto de fazer aqui para você entender. Lembra que o logaritmo é a mesma coisa que essa potenciação aqui, é um processo inverso da potenciação? Então, eu posso escrever isso aqui, ó. A base A elevado a x é igual a b, tá bom? Então, a gente vai fazer um exemplo aqui, ó. O A, ele está falando para nós que tem que ser maior que zero.
Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Se eu colocar zero, não respeitar essa lei de formação, e eu colocar aqui qualquer número elevado, sei lá, vou colocar um número bem grande aqui, a 1000. 0, 2 zeros, 3 zeros. Que número que vai dar isso aqui? Bem, gente, eu posso elevar isso aqui a qualquer número. Posso colocar aqui 1 milhão, que sempre vai dar zero. Por isso que a base tem que ser maior que zero. E ele falou que tem que ser diferente de 1. Por quê? Se eu pegar aqui 1 e elevar a, sei lá, a 2350. 2350. Isso aqui vai dar quanto, gente? Vai dar 1. Todo número cuja base seja 1, todo número cuja base seja 1, eu posso elevar ele a qualquer número. Qualquer número sempre vai dar 1, tá? E a mesma forma que o zero. Eu posso colocar qualquer número aqui elevado, sempre vai dar zero. Então, por isso, a gente tem que respeitar essa lei de formação. Tem que ser maior que zero e diferente de 1, a nossa base. A segunda propriedade, ele vai falar que o logaritmando, Raquel, ele tem que ser maior que zero. Ou seja, a gente vai pegar aqui a nossa notação novamente. A gente vai transformar aqui em potência. Beleza. Ele está falando que o nosso bzinho, logaritmando, tem que ser maior que zero. Por quê? Vamos pegar aqui um exemplo. Vou pegar aqui uma base, 3. Estou respeitando aqui essa lei de formação, é maior que zero, diferente de 1. Beleza. Elevado a x, um número qualquer que eu vou elevar, igual a zero. Raquel, que número eu vou colocar aqui, elevar essa base 3 que vai dar zero? Não existe. Não existe, Raquel. Existem alguns casos na matemática mais avançada que a gente usa limites, é coisa de cálculo, algo mais avançado. Mas não existe. Por isso que tem que ser maior que zero, tá bom? Porque senão você não vai dar conta de fazer os cálculos, tá bom? E agora a gente vai falar das propriedades operatórias. Ou seja, aqui a gente estava vendo algumas propriedades do próprio logaritmo, dessa lei de formação aqui. Agora a gente está falando de propriedades operatórias. Sim, operação matemática. Eu coloquei aqui, listei algumas, tá? Então aqui, vamos falar do produto. Produto é multiplicação. Então se eu tenho um logaritmo na mesma base, aqui você está vendo que só mudou aqui a letra, mas é a mesma coisa. Então, se eu tenho um logaritmo na mesma base e o logaritmando, dentro do logaritmando existe uma multiplicação, você pode dividir eles, né? Separá-los, quer dizer. Então fica o logaritmo, você repete as bases e ele vai ser a soma entre eles. Quociente. Quociente é a mesma coisa que divisão. Se é a mesma base, olha só, x dividido por y é o log. O log vai ser a mesma base. Eu vou diminuir, e aqui tem um x, e aqui tem um y. Então, no produto a gente soma, e no quociente a gente diminui. Temos aqui a potência, se o número tiver elevado a uma potência, ou seja, se o logaritmando tiver elevado a alguma potência, você pega essa potência multiplicando o logaritmando. Olha aqui o y, nesse caso ele vem para cá. A potência ele vem para cá. Então fica y vezes o log de bx, tá bom? Aí temos a mudança de base. Aqui a base é b, tá vendo? Aqui vai ser k, base k, o logaritmando,
vezes aqui a base vem para cá, tá vendo? Olha, vou exemplificar, olha aqui. A base, ela vai mudar, tá vendo? Mudança de base. Olha lá, temos o K, não é mais B, então vai ter uma mudança de base, então a gente vai dividir. Aí vai ser o log de K, essa nova base, de X, que é o logaritmando, dividido pela base K, dividido por B, que vai ser a base anterior, tá vendo? Vai ser uma base anterior. Temos um logaritmando, o logaritmo de 1 na base B vai ser 0, e o logaritmo de B na base B vai ser sempre 1, tá bom? Aí, Raquel, todas essas propriedades operatórias tem como fazer os cálculos. Se você quiser depois, fala, Matheus, me explica cada um deles aqui, como é que funciona, eu te explico. Mas né, é bom sempre você decorar. Geralmente você não vai fugir muito disso. Geralmente os professores vão cobrar isso aqui para cima, isso aqui para baixo. Ou seja, só a mudança de bases que talvez seu professor não vai cobrar. Mas o resto ele provavelmente ele vai cobrar, tá bom? Aí caso você tiver alguma dúvida, eu te ajudo, tá bom? Agora vamos falar dos gráficos. Vou falar aqui de forma bem rápida. Função crescente é quando a base A é maior que 1. A função logarítmica é crescente. E ela é decrescente quando a base A fica entre 0 e 1. Tá bom? A base pode ser menor que 0, Raquel? Não pode. Lembra lá da propriedade inicial. Tem que ser maior que 0. Então tem que estar entre 0. E também não pode ser 1. Tá bom? Então a gente vai fazer aqui uns exercícios para você entender. Então, resolva a seguinte equação logarítmica. Primeiro passo, Raquel, o que você vai fazer? Primeiro você vai colocar na anotação que você conhece. Vai ser assim, log, log, na base A, B, igual a X. Correto? Mas você concorda? Opa, opa. Você concorda que o logaritmo é o inverso da potenciação? A potenciação fica A elevado a X igual a B. Então, a base, qual que é a base aqui? Ele é 2, não é, Raquel? Então, a gente vai vir aqui, 2, tá bom? Igual. Qual que é o nosso logaritmando? X, não é? Olha aqui, ó, logaritmando. Ah, não, desculpa, é 8. É 8. Então, aqui temos o A, aqui temos o B e aqui temos o X. Então, elevado a X. Que número é elevado a X que é igual a 8? Não seria 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8? Então, que número que eu posso elevar aqui que vai dar 8? X igual a 3. Entendeu? Como é que funciona? Esse aqui é o nível fácil. Vamos aumentar um pouco o grau de dificuldade. Aqui você vai ver, resolva a seguinte equação logarítmica. Tá. Primeira coisa, escreva a notação. Log de A. Gente, eu tô aprendendo aqui, viu, Raquel? Eita. Fiz. Aí, agora sim. Log de A, tá? B igual a X, que é
a mesma coisa de A elevado a x igual a B. Vou colocar aqui no cantinho para você entender. A, que é a nossa base. Qual que é a nossa base? É 3. Quem que é o nosso B? Nosso B, essa expressão, x mais 4. E o nosso x é 2. Então, a gente vai só substituir. O y é 3. O x é 2. Não ficou bom. É 2 igual. Quem que é o b? X mais 4. Mais 4. Esse mais não ficou muito bom, né? Pronto. X mais 4. A gente vai resolver aqui. X mais 4 igual 9. Então, nosso x é igual a quanto? 5. Pronto. Resolveu. Vamos para esse aqui. Esse aqui já é um pouquinho mais complexo. Resolva a seguinte equação logarítmica. É a mesma coisa, tá bom? Primeiro, você vai fazer o seguinte. Sempre coloca a notação e a definição de logaritmo. Primeiro, log de na base A de B, tá bom? De B igual a quê? A x. Muito bem. Aí a gente sempre vai lembrar. Logaritmo é o processo inverso da potenciação, que é igual a B, tá? Então, Raquel, você sempre começa por esse caminho, tá? Ainda mais quando os exercícios, eles vão ficando mais complexos, tá bom? Beleza. Agora, acho que você percebeu que aqui tem uma soma de logaritmo. E você lembra que uma das propriedades operatórias é que quando houvesse uma soma de logaritmo na mesma base, não seria um produto? Olha aqui. Vê se não tem a mesma cara, não é a mesma coisa. A mesma base, tá vendo aqui? É o que tá mudando aqui, nesse caso aqui seria o x, esse aqui seria o y. Olha só. A mesma coisa, x, y. Tá vendo? Então a gente pode reescrever dessa forma aqui, ó. Log de x, y. Pode ou não pode? Então, a gente vai fazer o seguinte. Acho que eu vou fazer aqui para entender. Então aqui, ó. Log. Qual que é a nossa base aqui, Raquel? Nossa base aqui é 2, tá vendo? Mesma base. 2. Vou abrir aqui um colchete para ficar mais fácil. Qual que é o nosso primeiro logaritmando? Esse x, né? X mais y. Então, eu vou até colocar aqui para você não confundir. Ó, log na base A vai ser x vezes y. Vou colocar aqui um pontinho para você enxergar. Tá? Aqui é a mesma base. Beleza. Então vai ser x mais 3
mais 3 vezes x menos um. X menos um. Opa. X menos um. Isso tudo igual a 3. Beleza. Então você transformou tudo aqui, né? Você pegou a soma dos logaritmos e transformou em produto. Certinho? Aí, Raquel, o que acontece? Lembra da propriedade, né? Logaritmo é o processo inverso, tá? É o processo inverso do quê? Da potenciação. Aqui, ó. A elevado a x é igual a b. Quem que é o nosso A, Raquel? É o 2. A gente coloca aqui, 2. Quem que é o nosso x, Raquel? 3. Igual. Quem que é o nosso b? Isso. X mais 3 vezes x menos 1. A gente resolvendo aqui, 2 elevado ao cubo é 8, né? Então, eu vou só passar aqui, ó. X mais 3, 50 cochetes, vezes x. Oxi. Não, x ficou muito feio. X menos 1 igual a 8. Você vai fazer a distribuição aqui, o chuveirinho, né? Não, acho que é assim que falo. Mas, gente, eu falo distribuição. Você vai chegar na seguinte equação. Vai ficar x ao quadrado mais 2 x menos 11 menos 11. Isso aqui vai ser igual a zero. Ah, tudo bem. Aí você vai fazer a fórmula de Bhaskara, né? Que todo mundo conhece. Aí você vai chegar em uma raiz. A raiz vai te dar o quê? Você vai ter x1, que vai ser menos 1, mais 2 raiz de 3. E x2 igual a menos 1 menos 2 raiz de 3. Aí, a gente tem que lembrar de uma propriedade aqui, ó. Lembra que o b aqui, lembra que a gente tem uma propriedade aqui para o b, que é o nosso logaritmando. Qual que é a nossa propriedade aqui? Vamos lembrar? É bem aqui. Isso. Não, é aqui. O b ele tem que ser maior do que zero, concorda? Então, o nosso logaritmando, ele não pode zerar. Ou seja, o que é o nosso b? Nosso b é isso aqui tudo, não é? Isso aqui seria o nosso b. Então, x mais 3, ele tem que ser maior do que zero.
Logo, x tem que ser maior que menos 3. O que faz sentido, né? Se eu colocar menos 3 mais 3, aí zero. E o b não pode ser zero. Imagina, se aqui for zero. Zero vezes qualquer outra coisa dá zero, né? Então também não pode. E também x menos 1 maior do que zero. Logo, x tem que ser maior do que 1, porque senão ele zera, correto? Então, o x aqui dentro não pode assumir nem o valor de 3, menos 3, e nem o valor de 1, tá? Porque senão vai zerar. E o b tem que ser maior do que zero. Se eu pôr aqui 1 menos 1, 0. 0 vezes x dá 0. 0 vezes 3, 0. 0, 0. Aí não pode, tá bom? Então a gente já tem essa restrição. Beleza. Aí, x, lembra que x a gente achou as duas raízes, correto? Então, Raquel, o que acontece? O x1, no x1, que é essa expressão aqui, menos 1 mais raiz, menos 1 mais 2 raiz de 3, isso vai dar 2,464. E x2 dá menos o que? 5 menos 5,46. Isso mesmo, 0,46. Pelo que as minhas contas eu fiz aqui. 46. Ou seja, se a gente for arredondar, 2 e menos 5, tá? Qual desses dois aqui que a gente vai assumir o valor de x? Desse x? Bem, a gente sabe que tem que ser valores maior do que zero. Lembra que b tem que ser maior do que zero. Então, eu não posso zerar o logaritmando. Então, sempre tem que ser maior que zero. Então, menos 5 já não cumpre esse requisito. Logo, x vai ser 2,4, 2,46, 46, 4, etc. Ou seja, aproximadamente 2, tá bom? E por último, um gráfico. Vamos construir um gráfico aqui de forma bem rapidinha, tá? Só para você entender. Temos aqui a lei de formação, log na base 2 de x, tá? Deixa eu chegar mais para cá, senão eu vou me perder. Temos aqui, né, a nossa lei de formação aqui, que ele nos deu, log na base 2 de x. Aí ele quer que você construa o gráfico. Como é que eu faço para construir o gráfico? Substituindo valores para x. Então aqui, f de x, ele vai colocar aqui 1/4, né? Ele vai colocar 1/4, o que vai dar menos 2, entendeu? E assim sucessivamente. Ah, eu não entendi. Vamos, vamos aplicar aqui para você entender. Somente essa parte aqui, porque senão eu for fazer para tudo, fica meio complicado. A gente sabe, vamos lá, log de 2 na base, aí ele coloca aqui 1/4. 1/4. 1/4. Beleza. A gente sabe, lembra da nossa propriedade, x a x igual a b. O nosso a, temos o nosso b, tá?
nós não temos o x. Então a gente vai ficar o quê? Nosso a é 2 elevado a x é igual a 1/4. A gente sabe, Raquel, que 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Certinho? Tô conseguindo acompanhar? Então, a gente vai substituir esse 4 aqui por essa notação aqui. 2 elevado ao quadrado. Então, isso vai ficar 1. Deixa eu passar para o slide cá, senão você vai confundir. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Beleza. Só que existe uma lei de propriedade na potenciação que é o seguinte, que 1 elevado a sobre n, isso aqui fica igual a elevado a menos n. Olha só, um número elevado a ele mesmo, ou desculpa, um número, uma base elevada a um expoente, um denominador, é a base a, e no caso vai repetir a base elevado a ele menos 1. Então, vai ficar 2 nessa base elevado a menos 2. Tá vendo? Então, logo, o nosso x aqui é igual a menos 2. Tá vendo? Menos 2. E assim você faz para todos esses pontos. Então, 1/4, meio, 1, 2, 4, tá bom? Ali. Aí você, por exemplo, você achou o valor, você colocou o valor para x e achou o valor de y, que é menos 2. Então, aqui, x, y, x, y, x, y, x, y e x, y, tá bom? E a gente vai ter aqui o gráfico, tá vendo? Ele é crescente. Olha aqui. Vamos começar aqui. 1 sobre 4 menos 2 para y. Aqui a gente vai ver aqui, ó. 1/4 para x, menos 2 para y. É o ponto A. Aí o ponto B, menos 1 meio. O ponto... Cadê o ponto C aqui? Aqui o C. O C é 1 para x e 0 para y. Olha lá. 1 para x e 0 para y. Então tá bem aqui. Ponto D, 2, 1. E os E, 4, 2. Então ele é uma função crescente. Tá bom? Então, Raquelzinha, espero que tenha te ajudado a você entender um pouco, tá bom? Qualquer dúvida, você pode estar me perguntando. Eu vou te passar um PDF de tudo que eu fiz aqui. Aí, se você tiver algumas dúvidas, tem o LN também, que é outra propriedade. Eu posso fazer mais exercícios, posso te ajudar, tá bom? E você que não seja Raquel, espero que você tenha entendido. E é isso. Fique com Deus, Raquel. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.